Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, e pecadores em gerais. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Deixa eu te contar, deixa eu lhe apregoar o evangelho genuíno. E o resto é evangelho picareta, vagabundo, falsificado, adulterado, corrupto, que só serve para dar dividendos, receita, grana, money, dinheiro. Vou lhe mostrar, tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa imagem aí? Essa imagem aí é um homem lavrando terra. Porque antigamente, nessa época aí, na Médica, na região, no tempo feudal, no tempo do Senhor Jesus, antes a agricultura era basicamente agrícola e lavrado com boi, com jumento. Não, jumento e cavalo. Cavalo era para guerra e para transporte, para correio, para guerra, já disse, acabei de falar. E outras coisas. Mas quem lavrava a terra era o boi. Era basicamente boi que lavrava a terra. Então, se você não tivesse boi, você estava lascado para colher. Quem tinha boi é que nem um trator hoje. Você vai plantar cavando na enxada? Não. Hoje você tem que ter trator para... E hoje é colheitadeira, planta barbaridade com tratorzão. Nesse tempo aí era boi. E o Senhor Jesus, aqui no Evangelho, por que eu prego o Evangelho? Porque o Evangelho, a base do Evangelho, o sangue do Evangelho, genuíno, é renúncia. O Evangelho é renúncia, meu amigo. O Senhor Jesus aqui falou, por isso que eu peguei essa imagem aqui do homem lavrando terra, do arado, porque o Senhor Jesus falou, o Senhor Jesus, porque a base, ele disse assim, ó, acerca dos que seguem a Jesus. Está escrito aqui em Lucas 9. E aconteceu o quê? Indo eles pelo caminho, andando, um lhe disse, fez uma pergunta ao Senhor e disse, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. O cara fez essa pergunta, mas ele não tinha a menor ideia do que estava falando. Ele estava falando com o mestre. E aí, o sujeito olha o que o Senhor Jesus falou. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que isso quer dizer? O Senhor Jesus não tinha casa, não nasceu rico, não nasceu fazendeiro, não nasceu de posses. Ou seja, e o que queria seguir ele ia encarar o trabalho. É por isso que essa imagem aí, o Senhor Jesus usou a coisa do arado, porque o arado é trabalho, é lida, trabalho, fadiga. Então, aí o Senhor perguntou, eu não tenho casa própria, eu durmo onde acontecer, eu como que acontecer ali no dia. Você vai encarar essa parada? Você está pronto para encarar essa parada? Não pense que o Senhor Jesus ia morar numa mansão, numa casa boa, com um carro bom, no palácio, vestido de vestes glamurosas, de púrpura. Então, o Senhor perguntou para o cara, você está preparado para sofrer essas consequências, esses perrengues da vida? Porque o Evangelho é isso, é renúncia. Continua aqui. E disse-lhe outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Porque o Evangelho vigarista, porque o Evangelho é trabalho. E eu já vou explicar. Mas o Evangelho vigarista sempre tem uma desculpa. Se Deus preparar, eu vou. Eu vou orar ao Senhor, se Ele preparar, eu vou. Eu vou buscar a palavra. Irmão, hoje não vai dar. Hoje está chovendo, hoje está calor, hoje está frio. Irmão, quanto custa? Tem gasto. Irmão, muito trabalho. Irmão, não dá para deixar para outro dia? Sabe? Vigarista, preguiçoso, gente. Isso é cristão de Iraque e gente infiel, que não tem compromisso com o Evangelho, sempre arruma essas desculpas. É caro. Aquele irmão lá, não conheço ele. Aquele irmão lá não dá retorno. Sabe?
Esse é o evangelho vigarista que se prega e que se aceita. Esses aqui, sabe, já foram descartados. Sabe? Então, é assim, o senhor não tem casa, as aves do céu tem ninho, o senhor também não tem ninho, não tem casa própria, não tem dinheiro, passa esses perrengues aí. É assim, eu não sei não. Não, precisa isso aí, fazer isso aí para seguir esse homem aí, esse Jesus aí. Não, sabe? Isso é o evangelho nato. Continua aqui. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Você vai anunciar o reino de Deus é nesses termos, sabe? Nesses termos que você tem que concordar e assinar. Como você baixa um aplicativo aqui na loja do Google ou no iPhone, e aí lá tá ou você compra um celular novo, põe um e-mail lá, tem lá assinar os termos e concordar, senão você não entra. Simples assim. Então o evangelho do Senhor tem os termos que você tem que concordar e fazer, porque senão não tem salvação bulufas nenhuma. Essa conversa de gente vagabunda e mentirosa. Gente às vezes está enganado por ignorância ou por vigarice. Gente que fala que o céu está garantido só porque você fica falando e puxando o saco, chamando meu Jesus Cristinho, meu Jesus Cristinho. Não, meu amigo, você tem que seguir isso aqui. Está preparado para passar os perrengues por amor do Evangelho? Que o apóstolo Paulo falou lá, sem ter bastança e sem ter passar necessidade. Você está preparado? Quando chegar o tempo da necessidade, você está preparado para isso? Se não tiver, meu amigo, você fica pelo caminho. Porque o Evangelho é isso. Sabe? Também o Evangelho também prega que você vai ter, que pode até ser rico. Mas para você ser rico, servindo ao Senhor Jesus, no caminho do Senhor Jesus, você tem que ser muito crente, rapaz. Você tem que passar por um processo. Porque senão você vira um canalha. Como tá cheio por aí. De gente que tem dinheiro, mas não vale merda. Se você chega a entrar na casa dele, lá tem um tapete e peça, você não pode entrar. Ou se você tem que tirar o sapato e a meia e deixar lá fora. Imagina o Senhor Jesus Cristo entrando numa casa do tapete e peça e ter que tirar o calçado e deixar lá fora. Então, que nem Jó. Jó era um cara rico, mas Jó sabia ser rico. Porque você tem que ter instrução e preparação para ser rico. O Evangelho promete 100 vezes tantos aqui na terra e no final a vida eterna. Mas você tem que estar instruído e ser preparado para ter. Agora, se você, na preparação para ter a benção do céu, as bênçãos do céu, tropeçar nesses requisitos aqui, você está fora, meu irmão. É que nem pecadores CCBs que já estão aí por causa disso. O pouco que tiveram, fizeram o que fizeram, ou deixaram de fazer. É por isso que estão aí se lascando. Continua aqui, ó. Disse também outro. Eles estavam andando no caminho. E aí, na conversa, nas perguntas, nas respostas, uns iam aprendendo e outros iam já ficando ali, dando um passinho mais devagar. Ih, rapaz, não vou não. É assim, esse homem não tem casa, quer dizer que eu vou ficar, porque eu vou dormir no relento? Ai, minhas roupas. Ai, meu come e meu bebe. Não tem aquela coca, não tem aquele churras. Aí outro já diminui o passo, já... eu vou ficar por aqui, eu tenho que ir ali, para sair fora. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. É sempre assim, sabe? É sempre assim. Aí o Senhor Jesus falou, e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Está vendo o arado? Porque se você botar a mão no arado e começar a arar a terra, você vai arar a terra para quê? Para gradear, para plantar, para
cuidar da plantação e depois colher. Essa é a lógica do Evangelho. Este é o Evangelho cristológico. Esse é o sentido do Evangelho cristológico. É aquele Evangelho que você ara a terra, você põe a mão no arado, você vai sofrer alguns processos de trabalho, de fadiga, de rejeição, de zombaria, porque você é um cristão de verdade, você vai sofrer alguns perrengues, você está ali lavrando a terra. Aí você vai plantar, vai anunciar o reino do céu, você vai plantar, aí você vai plantar o evangelho com o quê? Com quais sementes que eu falo aqui? Quais são as sementes que eu falo aqui? Com a fé, com a misericórdia, com a renúncia, com a benignidade, com a tolerância, suportar, ter amor, sabe? Ser uma pessoa temperada, de características, uma pessoa equilibrada, sem controlar suas próprias vontades, sabe? Você é uma pessoa comedida, moderado, sóbrio, que nem Paulo falou, uma pessoa sóbria, moderada, uma pessoa comedida, uma pessoa que aceita suas condições atuais de vida, sendo cristão, sendo crente de verdade, andando com Cristo. Vai passar perrengues na vida, padecer necessidades, mas ali é o trabalho que você está arando. Você está com a mão no arado, você está arando. Ali você está no processo de arando a terra. Você está jogando a semente na terra. Está vendo a imagem ali? Então, quando você está com a mão no arado, você está nesse processo, você está lavrando a terra e vai jogar a semente. E aí vai cobrir a semente e a semente vai nascer. Porque você é uma pessoa, renunciou até a família, não que você abandonou a família, não, mas você não faz coisas que nem a sua família faz, você não pratica mais o que o mundo pratica, você não pratica mais o que sua família pratica, você não deixou a ambição de lado, deixou a cobiça de lado, deixou a lascívia de lado, deixou a luxúria, a vaidade de lado, você está praticando a misericórdia, a bondade, a compreensão, o bom senso, sabe? Você é uma pessoa temperada. Você ao ler o Evangelho, você adquire bom senso, equilíbrio, equidade, bom siso. E aí você está plantando essas sementes. Você está no processo de aprendizado, você vai entrar no processo de aprendizado para adquirir essas coisas, e aí você vai... É o trabalho. É o trabalho, porque como diz o apóstolo Paulo, fazer o bem dá trabalho. Você renunciar às coisas do mundo, não praticar as obras do mundo, as concupiscências do mundo, você aceitar as suas condições de vida, não olhar nem para aquele nem para aquele, sabe? Aceitar a sua condição de vida, que nem diz o apóstolo João lá, aceitar o seu soldo, a sua vida atual, em prol do Evangelho. Você está num processo de trabalho. Você está com a mão no arado. Mas você ali vai chegar o tempo, você está naquele processo de arando a terra. Arando. Vai chegar o tempo de você colher. Vai. Porque você pôs a mão no arado. Você vai se tornar apto para o reino do céu. Esse é o Evangelho. Uma pessoa equilibrada e que aceita suas próprias vontades, ou que você, como é que fala? Você aceita sua condição de vida, que nem o Senhor Jesus aqui. Ele não tinha as raposas tinham convés e as aves do céu tinham ninho, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele estava no processo, estava com a mão no arado, gradia na terra. E quando foi que ele colheu? Até ele chegar na cruz e entregar a alma para o Pai, ele estava no processo de aragem de terra. Ele estava com a mão no arado. Como diz lá lá no profeta Jeremias, que o Senhor falou pela boca do profeta Jeremias que ele ficaria satisfeito com o trabalho dele.
Porque depois que ele subiu, ali ele ia começar a colher do fruto do trabalho que ele teve. Tanto que na profecia do profeta Isaías, fala que é um homem de trabalho, um homem de dores. Então o profeta estava se referindo ao Senhor Jesus, que estava com a mão no arado. Então, sabe? Então quando você aceita, quando você é convertido para o Evangelho, não que você vai ser pobre, miserável por essa vida. Não, você está num processo de... Você botou a mão no arado. Você está lavrando a terra. E aí, depois tem a colheita dos frutos. Porque você mostrou... Mostrou o quê? Quando você está arando, lavrando a terra e semeando. Você mostrou fidelidade. Você mostrou lealdade. Você aceitou os termos do Evangelho, está arando, está lavrando a terra, mas colherá. Entendeu? Não é esse evangelho vagabundo que tem por aí, que é tudo maravilha, que não tem restrição nenhuma. Então o Senhor Jesus é o que falou. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino do céu. Aí aquele lá que viu, o Senhor, as aves do céu têm covis, como diz aqui, as raposas têm covis e as aves do céu não têm ninhos, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer que eu vou ter que passar por isso aí? Não. Mas isso aí não dá, muito difícil. Então, esse aqui não tem condições de botar a mão no arado, porque ele vai ver as dificuldades da vida e aí já larga fora. Porque ouvir um evangelho, quem ouve um evangelho vagabundo e adulterado, ele também casca fora por causa disso. Se vier um perrengue, ele vaza fora. Ele continua indo na igreja, que nem está cheio na congregação, está cheio de pessoa que vai na congregação. As congregações ainda estão cheias, muitas delas. Mas é um pessoal que não é apto para o reino dos céus. Porque eles já estão vendo que as portas estão se fechando, batendo na bunda, e o ministério está lutando para manter eles dentro da igreja. Porque eles não são aptos, meu amigo. Eles foram acostumados com as portas abertas. Com o Senhor vai fazer, o Senhor é meu pastor, nada te faltará, a multiplicação, a pedra vai rolar, as portas vão se abrir, sabe? Vai que eu sou contigo. Sabe? Então eles foram ensinados, doutrinados com essas portas abertas. Aí vem o perrengue da vida, vem o tempo, e aí eles vazam fora. Ou desanima, uns vazam fora, outros ficam, mas desanima, e aí... Sabe? Esse é o sentido do evangelho, renúncia. Mas quando o evangelho diz... Quando o evangelho diz o seguinte, quem não deixar pai, mãe, irmã, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Quem não renunciar à própria vida também não é digno de mim, diz o evangelho. É renúncia. Esse não é digno de mim, esse coisa aí, é para você mostrar que você é fiel. Porque o evangelho requer isso. Aí você tem que ser uma pessoa de fé, você tem que ser uma pessoa misericordiosa, você tem que fazer o bem, você tem que perdoar, sabe? Você tem que se contentar, né? Você tem que abandonar os costumes mundanos, você tem que saber a discernir as coisas. Isso aqui tudo é um processo de trabalho para você demonstrar fidelidade, porque você demonstrando fidelidade, você está com a mão no arado. Se você está com a mão no arado, você está trabalhando. E fazer o bem dá trabalho. Suportar as pessoas dá trabalho. 70 vezes 4 dá trabalho. Levar um tapa numa face e oferecer a outra dá trabalho. Você ser ofendido e ficar calado dá trabalho. Você ser injustiçado e ficar calado, esperar a justiça de Deus, dá trabalho. Você ser injuriado e ficar calado dá trabalho. Quando Pilatos interrogou o Senhor Jesus, falou, olha, você não vai falar nada? Ou você não acha que eu tenho o poder de te soltar ou de te prender? Eu tenho o poder de te soltar e fazer o que eu quiser com você. O Senhor Jesus falou, você não teria nenhum poder sobre mim se o meu Pai do céu não tivesse dado. Ali deu trabalho.
Porque o Senhor Jesus podia ter dito, aqui, rapaz, você é merda nenhuma, rapaz. Eu sou filho de Deus. Podia ter mandado ele cair morto. Mas dá trabalho você suportar as coisas. Quando o outro lá diz, você não é profeta, profetiza que te bateu. Lá no interrogatório. Dá trabalho. Porque você ali está engolindo sapo. Está suportando a injúria. Quando estava lá na cruz, você não é o Cristo, desça aí da cruz. Dá trabalho, estava trabalhando. Porque o evangelho é isso. O evangelho é engolir sapo muitas vezes. Isso. E o que é isso? Isso você está fazendo o quê? Você está trabalhando, você está com a mão no arado. Bem-aventurados que choram. Olha, se você está chorando porque alguém te fez você chorar. Está dando trabalho. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ora, se você tem fome e sede de justiça, é porque alguém está... Você tem causa na justiça e você foi injustiçado. Se você for injustiçado, dá trabalho ser injustiçado. Você está vendo um sujeito lá que te causou um dano e você precisa da justiça de Deus e o caba está lá dando risada, tirando até às vezes até tirando da sua cara. Isso dá trabalho, você está com a mão no arado. Você entendeu o que é evangelho? Levar desaforo para casa, ouvir desaforo, suportar as coisas, aguentar a pobreza, o desprezo, porque você tem um evangelho genuíno e verdadeiro. E se você for pobre, andar com aquela roupa batida, michuruca, ou andar de bicicleta e ver o pilantra lá de carrão, dá trabalho. Você está com a mão no arado. Mas aí vai ter a colheita. O filho da puta que te causou dano, ou seja lá quem te causou dano, você sendo justo, você tendo as mãos limpas e sendo puro de coração, quem lhe causou dano no tempo da colheita... E é aqui na terra, não estou falando isso lá naquele tal de último dia, não. Aqui na colheita, ele vai se lascar. E você vai colher as uvas. E você vai pegar o caixão lá de uva, aquele cacho, e, sabe? Vai levar umas para a geladeira e as outras você vai procurar um comprador. Se é que você não vai fazer mesmo o vinho, vai fazer um bolo de uva que nem faziam para Salomão. Sabe? Porque vai chegar o tempo da colheita. Mas o evangelho, a princípio, é esse. E aí, por isso que muita gente não prega o evangelho genuíno. Porque se você for falar isso, que nem eu estou falando para você, o cara não vai querer. Eu tenho que fazer isso primeiro para depois colher? Não, não. Você vai colher e sem plantar. Aonde está escrito isso, vagabundo? Por isso que o evangelho picareta, que aqui no YouTube está cheio de evangelho vagabundo picareta, que promete só alegria para você, promete colher e não pôr a mão no arado. Promete vida eterna e não pôr a mão no arado. E nem lavrar e plantar. Evangelho vigarista, evangelho estelionatário, evangelho adulterado, que só dá dividendos, de um jeito ou de outro vai dar dividendos para quem prega. O cavaleiro que prega o evangelho de verdade, o cristológico. A lógica. Sabe? A lógica. Pegando a visão aqui do cavaleiro, uma coisa lógica que tem sentido, sabe? Coisa lógica. Sabe? Conforme as regras da lógica, coerente. Lógica significa isso, é coerente, o evangelho coerente, o cristológica, coerente. Então não tem como você colher sem plantar. E para você plantar, você tem que lavrar a terra, pôr a mão no arado. Tá chovendo, você tem que estar com a mão no arado. Tá fazendo lama, você tem que estar com a mão no arado. Vai dar um sol lá de rachar, 35, 40 graus, você de chapéu lá suando, você tá no arado. Aí depois tem que plantar. Aí depois tem que cuidar da lavoura. Como no Provérbios lá, que diz, quem cuida da figueira, come do seu fruto. É a mesma coisa de pôr a mão no arado e continuar trabalhando. Aí é no sol, na chuva, cultivando, podando a uva, o pé da uva, a videira, para a uva dar mais doce. E aí você vai colher, tem que se preparar para colher. Se aparecer alguma pragazinha, você tem que ir lá cuidar, espantar, para colher.
O Senhor Jesus, até na hora lá do vinagre, lá na cruz, ele estava trabalhando ali. Sabe? Porque estava engolindo o sapo daqueles babaca do soldado romano. Que aqueles coitados não sabiam o que estavam fazendo mesmo. Sabe? Mas o sacerdote e os judeus que entregaram o Senhor para Pilatos, esses estavam sabendo. Mas Pilatos era um idiota ignorante, não sabia o que estava fazendo. O Senhor engoliu, foi a hora que mais trabalhou. Era o evangelho, ele estava com a mão no arado. Só tirou a mão do arado quando parou de suspirar lá, entregou a alma, ali parou o trabalho dele. Eu prego aqui o evangelho genuíno, que você tem que ser, você tem que concordar com os termos do evangelho e tem que fazer. A fé, a misericórdia, a afeição, a estima, a fraternidade, o amor fraternal, renunciar, sabe? Você tem que ser tolerante, bom siso, bom senso, ser justo, ter juízo, sabe? Tudo isso aí, suportar, suportar. Se você não suportar, meu amigo, as coisas da vida, as pessoas, o desprezo, se você não suportar o desprezo, por você ser pobre, por você ser cristológico, por você ser crente de verdade. Se você não suportar, meu, se você não tiver a arte de engolir sapo na vida, você tira a mão no arado, capaz de deixar os bois lá morrendo com as cangas nos bois, capaz de nem querer soltar os bois. Aí você deixa o arado lá e vaza fora. Suportar 70 vezes 7, você engolir sapo, injúria, desprezo, rejeição, por amor do evangelho. Se você for pobre, e dependendo da sua origem, por exemplo, nordestino, se for de negro, por exemplo, de cor, como se diz, preto, sabe? Você, rapaz, solta a mão no arado. A pobreza, não poder naquela tarde, sábado à noite comprar uma pizza e tomar uma Coca-Cola, não receber nenhum convite para casamento, para festa, para isso, para aquilo outro, porque você é nordestino, é preto, o pobre, mora lá na periferia da periferia, lá perto do córrego, ganha uma miséria, aquelas mesmas roupinhas, se você não tiver carro, andar de bicicleta, suportar tudo isso aqui. O que é isso aqui? Está com a mão no arado. Se você tira a mão do arado, por causa disso você... Entendeu? Esse é o evangelho de verdade. O cavaleiro aqui passa a real, passa a visão. Capite? Até mais.